Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 2 comigo, professor Humberto. No assunto de hoje, nós vamos falar sobre relações métricas referentes à circunferência, tá? A circunferência possui algumas importantes relações métricas envolvendo segmentos internos. Segmentos internos na verdade, nós chamamos de cordas, né? Nós temos ainda secantes e tangentes. Através dessas relações, nós obtemos as medidas procuradas, as medidas que nós desejamos aí calcular, certo? A primeira relação de que nós vamos falar aqui é a chamada relação entre cordas. Só lembrando a vocês que uma corda na circunferência é a distância entre duas extremidades da circunferência sem passar pelo centro da circunferência, né? Quando passa pelo centro da circunferência, nós chamamos de diâmetro, tá? Então, o cruzamento de duas cordas na circunferência gera segmentos proporcionais e a multiplicação entre as medidas das duas partes de uma corda é igual à multiplicação das duas partes da outra corda. Como é que é, professor? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nessa circunferência, nós temos aqui a presença de duas cordas. Nós temos a corda AC e nós temos a corda BD. As duas cordas se encontram no ponto P, tá? Quando essas cordas se cruzam, elas formam aí quatro segmentos. A corda AC fica dividida no segmento AP e no segmento PC. E a corda BD fica dividida no segmento BP e no segmento PD. Como foi dito antes, lá na definição, o produto entre esses segmentos geram valores iguais. E nós podemos provar isso através da proporção entre as medidas dessas cordas, tá? Então aqui, ó, o segmento AP vezes o segmento PC, os dois segmentos pertencentes à corda AC. Quando eu multiplicar esses dois, o resultado vai ser igual a BP vezes PD, tá bom? Essas duas multiplicações geram valores iguais. Professor, um exemplo aí. Eu tenho aqui, ó, uma corda que quando se cruzou aqui com outra corda, formaram dois segmentos. Um segmento é 6 e o outro segmento vale x. Então, 6 vezes x é igual. Essa segunda corda, quando se cruzou aqui com a primeira, também formou dois segmentos, um de 24 e um de 8. Então, é igual ao produto entre eles, 24 vezes 8. 6 vezes x dá 6x. 24 vezes 8, 192. O 6 que está multiplicando x vai passar dividindo o 192. Nós vamos ter 192 dividido por 6. E 192 dividido por 6 dá 32. Então, a medida desse segmento x aqui vale 32. Tá? Vamos falar agora da relação entre secantes. Primeiro, o que são secantes, né? Secantes são segmentos que interceptam a circunferência em dois pontos, tá certo? Diferente da corda, a secante possui uma parte aqui, um pedaço que fica fora da circunferência. Esse pedaço aqui é chamada de parte externa, tá? Então eu tenho aqui duas secantes, a secante RT e a secante RP. A secante RP toca na circunferência nos pontos Q e P. E a secante RT toca na circunferência nos pontos S e T. Então, em qualquer circunferência, quando traçamos dois segmentos secantes partindo de um mesmo ponto,
Observe que as duas secantes têm a mesma origem. A multiplicação da medida de um deles pela medida da sua parte externa é igual à multiplicação da medida do outro pela parte externa. Ou seja, o que quer dizer essa relação entre secantes aqui? Se eu pegar o valor da secante inteira, RP, e multiplicar pela sua parte externa, que é RQ, o resultado vai ser igual à multiplicação de todo o valor dessa secante aqui, que é RT, vezes a parte externa, que é RS, tá? Então, RP, que é a secante inteira, vezes RQ, que é a sua parte externa, é igual a RT, que é a segunda secante, vezes RS, que é a sua parte externa, tá bom? Vamos trabalhar isso aí com alguns valores. Nós temos aqui essa primeira secante e nós temos a segunda secante. Cuidado na hora de determinar o valor total da secante. O valor total da secante é a soma desses dois segmentos aqui. Um que vale x e o outro que vale 42. Essa segunda secante aqui, por exemplo, o valor total é 30 mais 10. Ou seja, o valor dessa segunda secante vale 40, tá? Então, o valor dessa primeira secante aqui é 42 mais x. Então, como é que eu vou montar a minha equação? Olha só. A secante total inteira, 42 mais x, vezes a parte externa. Quem é a parte externa da secante? A parte que fica fora da circunferência, que nesse caso é x. É igual a segunda secante total vale 40, vezes a parte externa, que vale 10, tá? Usando aqui a propriedade distributiva, o 42 multiplica o x e o x também multiplica o x. Nós vamos ter 42x mais x vezes x, que dá x ao quadrado, é igual a 40 vezes 10, que dá 400. Organizando essa equação aqui, passando esse 400 para o primeiro membro, nós vamos ter x ao quadrado mais 42x menos 400 é igual a 0. Significa que isso aqui é uma equação do segundo grau. Se é uma equação do segundo grau, então nós vamos aplicar a fórmula de Bhaskara para determinar suas duas possíveis raízes, tá? A primeira parte é o discriminante, o valor de delta, que é b ao quadrado, 42 ao quadrado, menos 4 vezes a, que vale 1, vezes c, que vale menos 400. 42 ao quadrado dá 1764, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1, 4, vezes 400, 1600. 1764 mais 1600 dá 3.364. A segunda parte da fórmula de Bhaskara, x igual a menos o valor de b, que é 42, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 3.364, dividido por 2 vezes a, que vale 1. X é igual a menos 42, mais ou menos a raiz quadrada de 3.364, que dá 58, dividido por 2. Para o primeiro valor de x, eu vou escolher o valor positivo, ou seja, menos 42 mais 58 dividido por 2. Menos 42 mais 58 dá 16. 16 dividido por 2 dá 8. Então, o primeiro valor de x é 8 positivo. Para o segundo valor de x, eu vou escolher o sinal negativo. Então, menos 48, menos 42, menos 58 dividido por 2. Menos 42 menos 58 dá menos 100, dividido por 2 dá menos 50. Lembrem que nessa parte nós estamos estudando medida de segmentos, tá? E não cabe aqui medida de segmento negativa, só cabe medida de segmento positiva, só há interpretação para medida de segmento positiva. Então, nesse caso, x é igual a 8, é a solução do nosso problema, tá? A terceira relação é a chamada relação entre secante e tangente, tá bom?
Nós já vimos que a secante é um segmento que intercepta a circunferência em 2 pontos, tá bom? Tendo ainda uma parte externa. Já a tangente é o segmento que intercepta a circunferência em apenas um ponto, sendo que tanto a secante como a tangente se originam no mesmo ponto, tá? Então aqui eu tenho a tangente PQ e eu tenho aqui a secante PS. Para a secante, nós vamos utilizar a mesma relação que nós utilizamos na explicação anterior. Toda a secante, que nesse caso é PS, vezes a parte externa, que nesse caso é PR. Aqui, ó, PS, a secante inteira, vezes a parte externa, que é PR. E a tangente, nós vamos elevá-la ao quadrado. Lembrando que todas essas equações são determinadas quando nós utilizamos a questão da semelhança, de triângulos e tudo mais, tá bom? Então, nós temos aqui que a tangente ao quadrado é igual a secante vezes a sua parte externa, tá? Aplicando isso aqui no exemplo, nós vamos ter o seguinte. Nós temos aqui uma tangente cuja medida é x e nós temos uma secante cuja medida toda é a soma desses dois segmentos e a parte externa vale 6, tá? Então, pelo que nós vimos, a tangente, que é x ao quadrado, é igual, o valor da secante é a soma desses dois valores, 18 mais 6, vezes a parte externa, que vale 6. X ao quadrado é igual a 18 mais 6 dá 24, vezes 6. 24 vezes 6 dá 144. Chegando aqui, para determinar o valor de x, eu vou colocar uma raiz quadrada no primeiro membro e uma raiz quadrada no segundo membro. Como isso aqui é uma equação de segundo grau incompleta, na verdade nós vamos ter dois valores aqui para a raiz quadrada. Um valor positivo e um valor negativo. Mas como eu já falei para vocês, nós não temos aqui interpretação na geometria para o valor positivo. Então a gente vai ficar com a raiz positiva, tá? O quadrado se anula com a raiz quadrada, então nós vamos ter x igual a raiz quadrada de 144 positiva, que vale 12. Então a solução para esse nosso exemplo aqui é 12. Tá certo, turma? Eu vou deixar para vocês uma atividade. Lá na plataforma /grupo, eu estou postando mais atividade de vocês lá no grupo, tá bom? E deixo aqui um abraço para vocês. Compareçam nas nossas aulas, nosso plantão, para tirar as dúvidas das nossas aulas, tá bom? E até a nossa próxima aula.